está resolvido. Sejam bem-vindos à live intitulada Queimadas e Saúde Pública no Estado do Tocantins. Essa é uma iniciativa da Escola Técnica do SUS, com o apoio da Associação Tocantinense dos Biólogos e do Conselho Regional de Biologia da 4ª Região. Eu sou Adriane Valadares, sou presidente da Tobio. Neste ato, eu estou representando, na função de conselheira, o Conselho Regional de Biologia da 4ª Região. Dizer que para o CRBio é um grande prazer ter a ETSUS como parceira, uma instituição conceituada que tem como missão promover a gestão dos processos educacionais e de pesquisa voltada para o desenvolvimento dos trabalhadores no âmbito de saúde do Tocantins. Dentro do CRBio, existe a Comissão de Formação e Aperfeiçoamento Profissional, o qual eu sou coordenadora, e que tem dentro de suas competências a realização de cursos, seminário, live, que agora é a nova tendência, né, assim como outras atividades dos programas de educação continuada. Então, nesse quesito, nós temos essa similaridade, né, com as competências da Escola Técnica do SUS. Eu gostaria, nesse momento, antes de adentrar sobre a live, pedir que a Fabiola, né, diretora da SUS, que ela faça uma breve fala. Boa tarde a todos. Gostaria também, né, inicialmente, de dar boa tarde aos mediadores, né, a Adriane, que vai mediar essa live, e aos nossos colegas, companheiros de saúde, né, que também vão estar, a Luzi, da Secretaria Municipal de Saúde de Palmas, o Kleber, do Corpo de Bombeiros, né? Que desafio teremos pela frente nesse setembro, nesse agosto, que é desafiador. A Sirlene, que é da Vigilância do Estado, né? E dizer, assim, que em nome da ITSUS, eu realmente desejo que esse momento e essa live, ela permita, né, diálogos e reflexões acerca das queimadas e da saúde pública mesmo, né? A gente sabe que isso é cultural, é uma coisa muito cultural aqui no estado do Tocantins. Eu vivo no Tocantins há 21 anos, e nesses 21 anos a gente luta contra essas queimadas. Quanto mais fica seco, mais a gente vê essa serra queimando, né? E, quiçá, pudéssemos, talvez, o coronavírus, com todos os desafios, nos ensinasse e permitisse a gente mudar e refletir sobre algumas coisas. Digo a gente, população tocantinense, né? Porque as queimadas, nesse ano, junto com a Covid, confesso a vocês que é preocupante. Então, desejo muito que seja proveitosa essa live, quero aprender muito com vocês. É uma temática que eu até estava falando para a equipe da escola, né? Eu não tenho muita aproximação, mas é uma questão de saúde pública e agora mais do que nunca. Então, bom momento de reflexão e aprendizado para todos nós, viu? Obrigada, Adriane. Eu que agradeço pela sua presença e ressaltar, né, a importância dessa parceria para que nós possamos dar andamento à discussão de temas relevantes, né, e tão atuantes como esse. Então, qual é o objetivo dessa live? Primeiramente, discutir sobre a importância do efeito das queimadas na saúde pública, mobilizar a população, os profissionais de saúde, da educação, do meio ambiente, ou seja, a comunidade como um todo, para a questão de quais os cuidados que deve-se ter nessa época. Além de passar medidas preventivas, né, para combater o fogo, proteger a saúde, e por isso que nós trouxemos, né, 3 pessoas, né, uma colocando essa questão do fator de risco, queimada, que é o Kleber, a Silene trazendo sobre a questão da população exposta a esses poluentes atmosféricos numa parte mais ampla estadual, e a Luzi trazendo o contexto, o recorte da nossa capital, certo? Então, como é que vai funcionar a dinâmica? Cada palestrante terá 10 minutos para expor a sua fala, e quando estiver faltando uns 3 minutinhos, eu aviso, eu sinalizo para que a pessoa possa se reorganizar no tempo e já dar uma acelerada na sua apresentação, tá? Depois da fala dos 3 palestrantes, iremos abrir o espaço para o debate, que pode ser por meio do chat,
ok? Então, antes disso, nós vamos agora apresentar quem são os nossos debatedores. Primeiro, Kleber José Borges Sobrinho, ele é graduado em Gestão de Emergências, seja bem-vindo, Kleber. Pós-graduado em Gestão de Emergências e Desastre, mestrado acadêmico na área de Educação e doutorando em Ciências Ambientais. A segunda convidada é a Silene Miranda Lima, formada em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal do Tocantins, especialista em Vigilância e Saúde Ambiental e também responsável técnica pela área de vigilância em saúde de populações expostas a agentes químicos, que é o PEC da Secretaria Estadual de Saúde. E a nossa convidada é a Lúcia bacharel e licenciada em Ciências Biológicas e graduada em Direito. É especialista em Vigilância em Saúde Ambiental e em Planejamento e Gestão Ambiental e Direito Sanitário. E ela atua como bióloga, analista em saúde na Secretaria Municipal de Saúde de Palmas. Então, vamos dar andamento. Nesse primeiro momento, eu passo a palavra para o Kleber. Ok, Kleber? Já pode projetar Adriane, sua apresentação para darmos. Excelente. Eu não sei se o meu áudio está cortando. Podem me dizer se estou audível? Certo, ainda estou verificando algumas demandas. Obrigado pelo aviso, Luzi. Então, muito inicialmente, obrigado, Adriane, você como moderadora desse grupo, Silene, Luzi, espero que a gente venha ter uma excelente tarde, bem proveitosa, para que todos que estejam aqui nos acompanhando, assistindo, saibam um pouco mais de como podemos fazer esse entendimento interdisciplinar entre queimadas e saúde pública. Eu trouxe para nós aqui algumas demandas em cima do que podem vir a ser elas, e eu estou colocando aqui neste momento uma apresentação. Para mim, ela está em tela cheia. Eu preciso que alguém confirme para mim via áudio se ela está aparecendo a todos, por favor. Alguém, por gentileza, poderia me confirmar via áudio, porque eu até agora não obtive confirmação. Não sei se o meu áudio está saindo. Luzi, está me ouvindo? Se você puder me dar... coisa boa, está aparecendo tudo então. Ótimo. Vamos voltar. Bom, inicialmente a nossa temática voltada ao estado do Tocantins, na qual a gente vai estar falando sobre as queimadas e a saúde pública. Mas em primeiro momento eu gostaria de compartilhar para compreendermos o que é queimadas, porque muitas vezes se confunde o que é queimada e incêndio florestal. Então eu gosto muito de fazer uma correlação do que diz o Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins, Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, e o que a Camila Barros e outros autores falam. Eles mencionam queimadas como uma ação antrópica intencional, ou seja, é quando o homem tem a intenção de colocar fogo, mas a aplicação dele é voltada a uma demarcação territorial, pode ser uma limpeza de pasto, pode ser a troca da finalidade de uso de solo, que nós temos bastante a questão da rotagem de cultura, e também, da mesma forma, a aceleração de processos físico-químicos em vegetações específicas. E hoje nós temos visto bastante na região do Jalapão, populações que elas provocam queimadas para fazer o aparecimento cedo do capim-dourado. Então, as queimadas podem ser utilizadas por diferentes motivos, e até mesmo serem utilizados numa forma de prevenção
que é o modelo da queima controlada, na questão dos incêndios florestais. Os nossos principais resultados listados das queimadas. Eu selecionei 4, onde o primeiro é a questão do solo. A queimada, ela torna o solo mais poroso e, consequentemente, isso possibilita uma infiltração. Um solo antes ele era rígido, não era preparado para receber uma grande quantidade de água que vem após essa queimada, ele acaba ficando bastante poroso. Então, nós temos esse dano ao solo. Segundo ponto, a perda da biomassa. O fogo, quando ele passa por esse local, toda aquela biomassa de quem o substrato iria estar se alimentando, principalmente as árvores nativas do cerrado, ela perde a chance desse alimento. Essa biomassa, ela é queimada, ela é destruída. Ou seja, eu estou interferindo negativamente no processo cíclico da vegetação local. Nosso terceiro ponto, eu aponto uma modificação, tanto do equilíbrio hidrológico como do equilíbrio dos ecossistemas. Nós temos visto os casos que a imprensa tem nos repassado bastante do que vem acontecer. Interferências que nós temos, porque quando o fogo passa, vários animais acabam fugindo. E esses animais avançam sobre a zona urbana. E isso tem dado problemas. Da mesma forma, a questão do equilíbrio hidrológico. O comportamento, principalmente das nascentes, ele passa a sofrer uma modificação em virtude daquela queimada. E por fim, que também nesse momento nós estamos falando, principalmente em Covid, questão respiratória, é o que? A saúde humana, ela é agravada. A queima, ela provoca liberações não somente de monóxido de carbono, dióxido de carbono, mas também dos chamados gases de queima. Eu não sei aquilo que está queimando. Porque no momento que eu tenho a queimada, eu muitas vezes penso que é somente vegetação. Mas eu posso estar pegando principalmente as margens das rodovias, lixos que são lançados. E esses lixos, eles passam também por essas queimadas. E muitas vezes o que poderia ser uma simples queima de madeira, ou até mesmo a queima de toco, como a gente costuma ouvir falar, eu posso estar queimando material combustível mais grave, como plásticos e derivados de petróleo. Bom, queria chamar um pouco a atenção. Esses dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, sobre os nossos registros dos focos de calor ativo, que é detectado. Eu vou estar fazendo uso aqui do nosso mouse, a nossa mãozinha bem aí, e eu gostaria de chamar a atenção principalmente para os anos de 2010 e 2015. Em 2010, esse que nós vemos essa marcação de vermelho são os pontos de máximo. São aqueles anos que nós tivemos o maior registro de focos de calor. Por exemplo, com esse daqui eu entendo que em abril de 2010 foi o mês e um ano dessa série histórica que mais se registrou focos de calor. Então, o ano de 2010, para quem já estava no Tocantins, vai se lembrar bastante. Foi um ano de queima abrupta. Então, abril, junho, julho, agosto e principalmente setembro foram os anos de maior queima. Esse setembro aqui, ele inclusive teve mais registro de focos de calor do que alguns registros ao longo de todo o ano. E em seguida vamos a 2015. 2015 teve alguns meses como janeiro, outubro, novembro e dezembro. Esses foram os meses de destaque. Por que eu estou chamando a atenção desses pontos? Porque nós temos um impacto onde 2010 e 2015, esse intervalo é justamente o que vai bater em comparativo a 2020. 2010 a 2015, 2015 a 2020. Esse comparativo que nós temos quer dizer que para este ano, e aqui eu volto a frisar, nós já temos os registros de 2020 de tudo que já aconteceu. Eu chamo para fazer um comparativo do que foi a média registrada com o que temos em 2020. Excetuando o mês agora que passamos de julho, onde 2020 registrou 1.361 a uma média de 1.364, todos os demais momentos deste ano nós ultrapassamos a média. E agora em agosto nós já conseguimos registrar 215 focos. Onde está a nossa chamada? Que a tendência é que este ano de 2020 venha a ser um ano onde os focos de calor ativo e, consequentemente, a sensação de queima, queimadas, incêndios florestais, venham a ter índices maiores do que no ano passado. No ano passado, nós já tivemos bastante interferência midiática, chamando a atenção para essas medidas preventivas. Vamos lembrar que essa queima ela é um fator natural do cerrado. O cerrado necessita dessa queima. E é isso que nós chamamos essa atenção, que nós não precisamos mais de um envolvimento antrópico, além daquilo que já é uma demanda natural. Então,
para esse ano nós realmente devemos colocar nossas práticas preventivas, devemos colocar o nosso diálogo a fim de que venhamos a tentar diminuir essa previsão. Bem, agora eu gostaria de chamar a atenção a todos para o nosso gráfico, que também repete essa série histórica, mas ele está relacionado aos anos. Porém, eu tenho aqui em verde as situações de mínimo, as situações médias e as situações de máximo em vermelho. E para o ano de 2020, nós observamos aqui o nosso contraste em relação a essa média. Porém, onde é que está o nosso chamativo? Mês de agosto, comparado a julho, a tendência é esse salto, saindo de julho para agosto, onde temos um aumento significativo dos focos de calor. E ainda não é o nosso ápice. O nosso ápice, que é bem este aqui, independente se eu pego meu máximo, minha média ou minha mínima, é o mês de setembro. O mês de setembro. Em outubro, a tendência é haver um comparativo um pouco mais leve do que agosto. Mas setembro, esse aqui é o nosso mês-chave para aqueles que são os chamados estudiosos das queimas. Então, podemos falar tranquilamente que, seguindo essa série histórica e todo comportamento de queimada, o pior ainda está por vir. Mas a parte de queimada, e hoje, quem trabalha com ela? Nós temos, de uma forma geral, o Comitê do Fogo, que é conduzido pela Superintendência Estadual de Proteção e Defesa Civil, mas sempre nos perguntam, e a questão de denúncia? Quando vejo uma queimada, para quem eu devo ligar? Primeiro ponto, essa queimada, no momento que ela oferece uma situação de emergência, oferece risco, nós devemos ligar 193. Este é o telefone do Corpo de Bombeiros. É onde nós devemos. Porém, quando eu quiser informações e eu quiser denúncias, o Naturatins tem a chamada linha verde, 0800 63 1155. Esse é um telefone do qual nós podemos estar fazendo esse contato, esse anúncio direto. Então, fica aí para nós esses dois telefones. Situações emergenciais, 193, Corpo de Bombeiros. Denúncia, comportamento, meu vizinho colocando fogo naquilo que ele acha que seria um lote, mas vem estar incomodando, fumaça, saúde, meio ambiente, linha verde, 0800 63 1155. Bom, por ser uma conversa rápida, por também se ter um tempo estipulado, utilizei somente as 3 referências. Camila Barros, juntamente com os outros autores, pela revista GEL, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, por meio do seu Manual Operacional na Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, e pelo INPE, quando eu abordei o portal do programa Queimadas, as próprias queimadas de onde eu extraí esses gráficos. Para não finalizar, eu gosto muito de uma frase a qual eu considero marcante, da professora, geógrafa e pensadora Edna Frigato. Ela fala o seguinte: quando o incêndio termina, sobra apenas uma grossa camada de cinzas sobre o que era a intensa vida. No cenário desolador, brota apenas tristeza, amargura, dor. Pode até ser que algum dia o que havia ali refaça. Pode até ser. Mas uma coisa é certa: nada mais será como antes. Deixo essa frase aí, encerro, mas como está bem escrito, para não finalizar, mas para refletirmos juntos. Agradeço a oportunidade e me coloco à disposição. Sucesso a todos. Muito obrigada, Kleber, pela sua fala, bem pertinente, bem pontual, e aí me preocupei bastante nessa referência que você fez, que o pior está por vir, né, em setembro, e só lembrando que setembro se comemora o Cerrado, o Dia do Cerrado. Então, assim, eu acho que um dos grandes apelos dessa live é justamente essa atenção, né, para não queimar, para preservar a nossa biodiversidade. Então, estamos todos aqui, né, fazendo a nossa parte, divulgando, e é isso aí. Então, assim, a gente já viu todo bem, como você colocou, explanou sobre a questão do fator de risco ambiental, que são as queimadas. Agora, logo em seguida, teremos a Silene, que vai estar falando para nós, né, quais são as políticas, quais são os programas do SUS, o que é a vigilância ambiental, o que a saúde tem a ver com isso, né? Porque a gente vê de forma, assim, bem mais clara a ação dos bombeiros, defesa civil, Naturatins e o setor saúde. O setor saúde faz muito. Então, esse é um dos objetivos para que a gente possa trazer, de fato, o que a vigilância ambiental, tanto no nível estadual quanto municipal, está fazendo, né? Paralelamente, essas ações preventivas com esses demais órgãos que já foram citados. Então, vamos lá, Silene, agora é com você. O Kleber vai projetar e você vai falando, ok?
Boa tarde. Vai projetar aí para mim? Kleber, está projetando, né, Kleber? Isso, já está aparecendo, perfeito. Tá. Então, boa tarde, obrigada pelo convite. Então, nós vamos falar sobre as queimadas, né? Ai, gente. Enquanto Secretaria de Saúde do Estado. Então, eu trabalho na área técnica de vigilância em saúde de populações expostas a contaminantes químicos, que é o VIGIPEC. Dentre elas, tem a vigilância em saúde de populações expostas a poluentes atmosféricos, que é o VIGIAR. Pode passar. Então, o VIGIAR ele tem como objetivo o desenvolvimento de ações de prevenção, promoção e vigilância e assistência à saúde de populações expostas a poluentes atmosféricos que interferem na saúde humana, né, e nas inter-relações entre o homem e o meio ambiente. Então, é a atuação da parte da vigilância exatamente na parte preventiva e na promoção da saúde, né? Então, com isso, a gente trabalha com as parcerias também, junto com tanto outros setores da saúde, como também outras instituições, como a Defesa Civil e órgão de meio ambiente. Aqui só para contextualizar, as fontes de poluição do ar, e o que isso, então, essa poluição ambiental, né, tem a ver com o setor saúde. Então, fontes de poluição ambiental, a gente tem elas de origem tanto industrial, como veicular, como de origem da agricultura, como também as queimadas. E as queimadas, né, então, ela tem um impacto no nosso estado bem significativo quando a gente compara com outros que é predominantemente considerado industrial. Então, e as queimadas e a poluição do ar, de uma forma geral, ela não respeita a fronteira, né? Então, tanto de um país como o outro, de um estado para o outro, como também com relação a um bairro, meu vizinho. Então, se eu tenho uma prática de uma queima de lixo doméstico, essa fumaça, ela pode estar, né, então, poluindo, causando um dano ao meu vizinho. Então, a poluição ambiental, bem como a fumaça de origem de queimadas, causa um dano, né, que não respeita fronteiras. Estudos afirmam, né, que cerca de 7 milhões de pessoas são acometidas pela poluição ambiental, né? Nas Américas, por exemplo, 320 mil pessoas têm algum dano relacionado à poluição do ar ou no ambiente doméstico, né? 19% relacionado, por exemplo, à pneumonia, 15% a doenças, né? 44% a doenças do coração, 16% obstrutivas crônicas, né, e até mesmo até câncer, né? Então, está relacionado à poluição do ar. E aí, então, assim, o setor saúde, o porquê da preocupação do setor saúde? Então, dentre as fontes de poluição do ar industrial, veicular, né, tem também a queima de biomassa, e com isso a gente tem população que está exposta a essas fontes de poluição. Então, enquanto o meio ambiente, de certa forma, preocupa com o impacto no meio ambiente, o setor saúde, com o setor da vigilância ambiental, preocupa com essa alteração no meio ambiente e o que isso causa de impacto na saúde das pessoas. Então, para o nosso estado, a gente tem algumas ações que a gente vem trabalhando também com relação à prevenção da prática das queimadas, né, que é um risco, um fator de risco para a saúde da população. E como instrumentos de atuação, no VIGIAR, a gente tem o instrumento de identificação de municípios de risco, que é o IMR. A gente também faz um informe técnico, né, encaminha para os municípios e trabalha com uma ação que podem ser tomadas de forma preventiva no período de queimadas, e as unidades sentinelas de interesse para o VIGIAR. Então, assim, como órgãos, como já foi falado, a gente trabalha de forma interinstitucional, também participando do Comitê Estadual de Combate a Incêndios Florestais e Controle de Queimadas.
O IMR, atualmente, ele é feito a cada 3 anos. Então, aqui nós temos 51% dos municípios aplicaram o IMR no ano de 2019. E esse instrumento de identificação de municípios de risco, ele tem informações como quantidade de indústrias que emitam poluente atmosférico no município, informações de frota veicular e também o número de focos de calor no município, bem como informações também de saúde, doença e mortalidade por causa respiratória. Então, com essas informações, é possível traçar, né, identificar os municípios de risco. Então, tanto a nível estadual, a gente traçar estratégias de atuação a partir daí, planejar ações, como também a nível municipal, os municípios identificar onde estão os meus maiores riscos e ver quais ações podem ser planejadas para atuar com relação a isso. Também a gente, então, emite esse instrumento de alerta, que é o informe técnico, onde contempla medidas preventivas que deverão ser adotadas pelas secretarias municipais de saúde em situações de emergência decorrente do período de estiagem e queimadas, né? Então, todo ano a gente emite algum alerta e a gente entra em contato com as secretarias onde são pontuadas e identificadas ações a serem trabalhadas de forma conjunta, né? Então, ações com medidas preventivas, tanto de caráter pessoal, como também de caráter de proteção ambiental. O informe deste ano ele foi encaminhado para as secretarias municipais e também a gente disponibiliza na página da Secretaria Estadual de Saúde. Com relação às unidades sentinelas, que é uma estratégia adotada pelo Vigiar, então, além das informações que são notificadas no DataSUS, onde tem dados de internação hospitalar, a gente tem essa outra estratégia, que são de atendimento a crianças ou adultos a partir de 60 anos, né, crianças de 0 a 5 anos, com sintomas respiratórios. Então, a ideia é que a gente identifica a partir desse público-alvo, que é um público-alvo sensível a qualquer alteração na qualidade do ar. Então, eles servem como indicador dessas alterações. E aí, se chegou esse público-alvo na unidade de saúde com sintomas de falta de ar, de cansaço, né, chiado no peito ou tosse, podendo estar associado a outros sintomas, bem como com diagnóstico de asma, bronquite e infecção respiratória aguda, eles são notificados. Então, nós temos um sistema, um FormSUS, onde tem esses dados e notifica ali. Então, ali é possível ter os dados, essas informações, de forma pontual e também, se eu quero essas informações de forma mensal, eu tenho, né, em tempo real, semanal. Então, permite eu identificar como está acontecendo com a saúde dessa população relacionada a doenças do aparelho respiratório. Atualmente, nós estamos com municípios com unidade de sentinela implantada em Augustinópolis, Araguaína, Dianópolis, Formoso do Araguaia, Pedro Afonso e Tocantinha. E esses municípios foram selecionados por apresentar algum indicador, né, de interesse para a área, como Formoso do Araguaia, por exemplo, com um número alto de focos de calor, Tocantinha também. Então, além de focos de calor, também apresentaram taxas altas de internação por doenças respiratórias. Silene, 3 minutinhos. Aqui é o dado, então, da unidade sentinela. A maioria dos casos estavam associados à infecção respiratória aguda, né, com mais de 75%. Isso é um dado deste ano, né, de janeiro a abril deste ano. Silene, faltam 3 minutos, ok? Ok, está finalizando. E aqui são os dados, então, notificados ainda de janeiro a abril deste ano, das unidades sentinela. E o próximo dado aqui, só para a gente comparar, o próximo gráfico, já são as informações do DataSUS. Então, aqui nós temos uma série histórica de 2015 a 2020, onde temos na faixa azul o número de internação em crianças, na coluna vermelha o número de internação em adultos a partir de 60 anos e na coluna verde a demais população, de 5 a 59 anos. Então, aqui nós temos os dados notificados neste ano. Então, em todos os outros anos, a gente vê um maior número de internação em crianças, né, que servem como indicador de alteração na qualidade do ar também, e
Já no ano de 2020, a gente já tem um número maior em adultos a partir de 60 anos, né? Então, é o que tem notificado dados de internação no DataSUS de janeiro a maio deste ano. Foram as últimas informações disponíveis. Pode passar. Aqui, detalhando esses dados, né, deste ano, de janeiro a maio, nós temos aqui no público-alvo de crianças de 0 a 5 anos, adultos a partir de 60 anos e a população de 5 a 59 anos. Então, aqui nós temos um número de internações, chama atenção os de adultos a partir de 60 anos, onde tem um número maior, né, de internação do que de crianças ou a demais população. Isso em número bruto, sem converter ele em taxa, mas mesmo assim já serve para representar isso para a gente. E aqui é o último boletim, né, que saiu, quer dizer, o boletim de ontem, com relação à Covid-19, que a gente teve notificados 27.600 e poucos casos, e é o que chama a atenção, né, os cuidados que a gente deve ter, né, com relação às doenças do aparelho respiratório. Então, a gente vê que a queimada é um fator de risco e a gente pode atuar de forma preventiva com relação a isso, né? Evitando a queimada, tanto a queimada no ambiente rural, né? Quanto também a queimada de fundo de quintal. Então, tem alguns estudos realizados pela Secretaria de Saúde, com informações das unidades Sentinela, onde os médicos chegaram à conclusão, a partir de dados, das informações coletadas, de que a prática de fundo de quintal também fazia com que aumentava o número de procura, atendimento nas unidades básicas de saúde, por causa de doença respiratória. Então, assim, eu agradeço e me coloco à disposição para perguntas. Ok, obrigada, Silene, pela sua explanação. Deu para perceber, né, o quanto é rico, né, as estratégias do SUS para enfrentar essa problemática. E a questão cultural que se tem, principalmente no interior, né, lógico que na capital também acontece, mas de uma forma assim, bem mais evidente, essa queima no fundo quintal. Aparentemente, ela parece ser uma coisa inofensiva, né, mas só que imagina só, cada morador, né, fazendo essa queima no fundo quintal, imagina só a quantidade de gás que vai ser liberado. Então, assim, para você perceber a importância dessa unidade sentinela, né, de estar quantificando, né, essa questão, pegando a percepção, né, dos moradores, dos médicos, e a gente realmente chega à conclusão que isso sim, isso interfere, isso tem um impacto, né, para o setor SUS. E aí, justamente onde se vê a importância, né, de todos os espaços, seja através aqui da escola, ou através da atividade de educação em saúde, educação ambiental, de salientar, né, o quanto isso interfere, o quanto isso é agressivo para a saúde humana. E outro ponto interessante que você colocou, da unidade sentinela, que afeta mais evidências menores, né, de 5 anos, e acima de 60 anos e idosos é o nosso fator de risco, né, se pensando em Covid. E outra questão também muito importante é que hoje a nossa taxa de internação hospitalar já superou, né, mais de 80%, 90%, dependendo do dia. Então, quer dizer que, além dessa situação crítica que nós temos, a gente não está tendo espaços, né, suficiente, nós ainda temos a questão, como bem colocou o Kleber, né, que pode se agravar mais ainda para setembro. Imagina só essa junção dessas duas situações, as infecções respiratórias agudas, juntamente com o Covid. Então, um dos objetivos dessa live é justamente trazer essa reflexão para que cada ator, para cada participante, possa refletir o que está fazendo no seu ambiente de trabalho, enquanto profissional, enquanto cidadão, qual é a sua parcela de contribuição? Vamos pensando, tá? Enquanto vocês pensam, nós vamos ouvir agora a Lúcia, a nossa bióloga, né, da Secretaria Municipal de Saúde de Palmas, que ela vai fazer trazer um recorte bem legal da nossa capital. Vamos lá, Lúcia? Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Luzi, como a Adriane falou. Eu estou aqui representando a Secretaria Municipal de Saúde e, além de bióloga, eu sou bacharel de Direito, né? Então, assim, às vezes a gente tem vontade de ficar falando em algumas outras coisas, né? Então, assim, eu queria iniciar a minha fala... Deixa eu colocar aqui. Eu queria começar a minha fala com uma frase do nosso ex-ministro, o Mandetta. Ele fala assim, que o SUS
é muito mais que o atendimento nas inúmeras unidades de saúde. O Serviço Único de Saúde também tem uma agenda de vigilância ambiental, com foco em mananciais, na qualidade da água e os alimentos. Em relação ao ar, esse elemento é responsável por despesas diretas na saúde. Somente em 2018, o custo de internações devido aos problemas respiratórios ultrapassou 1,5 bilhão. Aí vocês vejam, né? Então, assim, não há como a gente falar, iniciar falando para vocês sobre as políticas públicas. Mas o que é as políticas públicas, né, gente? Então, inicialmente, é importante esclarecer que as funções específicas de cada esfera governamental, elas podem ser diferentes, certo? Então, elas podem ser capazes de cobrar, né? Qualquer um de vocês podem ser capazes de cobrar quais são as medidas e as políticas públicas com os devidos responsáveis. A administração pública, ela possui diferentes níveis de autonomia. Conforme definida lá na Constituição, os limites dessa autonomia determinam os assuntos que podem ser legislados e os limites de ação do Executivo. Então, o governo federal, o que ele faz? O governo federal, ele financia e organiza o sistema de saúde, né, o SUS. E, então, cabe à União fazer o repasse desses recursos à saúde para os estados e municípios. Quanto ao governo do estado, ele coordena as ações do SUS e repassa os recursos da União aos municípios. Então, ele tem uma função de, além de criar políticas de saúde, ele também tem que apoiar a execução dos serviços das políticas nacionais e municipais. E o município? Como que o município deve atuar? O município, ele deve garantir os serviços da atenção básica à saúde. Então, ele é responsável pelos postinhos, aqueles conhecidos centros de saúde da comunidade. Assim, ele deve criar as próprias políticas públicas e aplicar essas políticas da União e do Estado. Então, vejam, gente, o quanto é importante a harmonia entre a União, Estado e município. Isso tem que acontecer para não haver divergências que afetem negativamente a população, certo? Lembrando que esse sistema descentralizado, há também um espaço para a população para fazer os planejamentos da saúde. Então, nessa perspectiva, os municípios são incentivados a criar fundos e os conselhos, é aí que entra a população. Bom, agora respondendo o que foi falado, né? O que é a política pública e qual que é essa correlação com a poluição do ar? Como a Silene falou, desde 2011, o Ministério da Saúde já fez uma política para garantir à população uma condição mais saudável, que é não ter poluição no Brasil. Então, ele criou o Vigiar, né, como a Silene já falou, explicou muito bem o que é essa vigilância, e ela tem que ter um fator de risco para a gente começar a fazer as nossas pesquisas. E para a formulação das políticas, como que a vigilância ambiental atua? Inicialmente, a gente tem que ter uma articulação intersetorial. Não tem como a gente fazer uma vigilância ambiental sem ter articulação. E é com todo mundo. Eu falo que a gente é como se fosse um bombril. A gente tem que atuar junto com vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, tem que saber dados do IBGE, lá do Renavan, a gente tem que saber dados do INPE, como o Kleber falou, como que eu vou saber o que as queimadas, os focos de calor estão fazendo com a minha saúde? Então, eu preciso saber de todas as informações que estão lá no DataSUS, que estão disponíveis para toda a população. Lá nós temos o aplicativo Tabnet, que tem as informações hospitalares, né? Tem informações de mortalidade,
E no município a gente tem assim uma infinidade de outros aplicativos, o Notifica SUS, enfim, é muita coisa. Então, percebem que para a gente formular essas políticas públicas, primeiro a gente tem que fazer uma pesquisa, buscar todas essas informações para a gente realmente poder falar alguma coisa. Então, assim, são vários aspectos envolvidos. Às vezes isso traz uma certa dificuldade, porque a gente tem que separar as causas isoladas de determinados efeitos, né? Então, assim, especialmente diante dessa pandemia, eu acredito que governos do mundo inteiro, né, e acredito que gestores, inclusive do nosso estado, estão tendo os mesmos objetivos. O que são as políticas hoje? Tem que salvar vidas, proteger as pessoas de menor renda, compensar os trabalhadores e as empresas mais afetadas, que têm uma concentração de renda menor, reduzir os riscos econômicos. Então, até a liberação de alguma vacina pelo Covid, as políticas públicas hoje elas estão constantemente readequadas. E elas vão ser até que isso passe pelo menos um pouco, né? Então, como o Kleber e a Silene já falaram muito bem a questão das queimadas e de que é uma vigilância, inúmeras variáveis podem influenciar na ocorrência da poluição atmosférica. Primeiro, no nosso Tocantins, a gente pesquisa, mas quando se fala de poluição atmosférica, em alguns centros, eles vão pesquisar a frota veicular. No nosso estado, a gente vai pesquisar a queimada, que diante de tudo que a gente já pesquisou, é um risco considerável, né? E daí, essas pesquisas elas ainda são muito tímidas, né? Poucas pessoas pesquisam sobre queimadas, como eu falei, são vários fatores que a gente tem que agregar a essa pesquisa, né? E, assim, do que se tem publicado, os efeitos diretos das queimadas na saúde, elas vão desde os oftalmos, doenças dermatológicas, gastrointestinais, cardiovasculares, pulmonares, e dependendo da situação, até um tipo de câncer, né? Dependendo da exposição, né? Então, como vocês verem, tem fatores indiretos, né, que são impactados diretamente com as queimadas, que são a questão dos animais, né, que eles refugiam para as cidades quando a gente tem uma ocorrência de queimadas. Há um mês atrás, nós tínhamos muitos potós aqui, ocorrência de potós na cidade. E assim, gente, só para vocês terem uma ideia, o Ministério da Saúde, ele é responsável pelas despesas diretas da saúde, né? Então, em 2018, como o Mandetta falou, os gastos foram mais de 1 bilhão de reais, né? E, assim, como a gente olha lá no DataSUS, um valor por pessoa hoje, gasto numa unidade de saúde, ele representa mais de R$1.000, né? Cada município nosso, no Tocantins hoje, gasta cerca de 6 milhões de reais, né? Então, assim, quando a gente pega dados de 2011 até 2020, foram muitos milhões gastos com os problemas respiratórios, né? Porque a média de permanência dessas pessoas é em torno de 4 a 6 dias. Mas e diante dessa pandemia? O que a gente tem que pensar? Bom, nós temos que ter, nesse momento, uma visão coletiva, ter empatia, pensar diferente. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer nesse momento, que não temos que fazer, aliás, é colocar fogo. O fogo é um crime ambiental, né? E a gente sabe que, quando a gente reporta ao Covid, está tudo muito novo, muito recente. Em janeiro, a Organização Mundial de Saúde já declarou emergência de saúde pública. Em fevereiro já foi o Brasil. Em março, depois de março, nós começamos a viver esse dilema. Quando é que nós vamos chegar nesse pico? E o fato é que a estação seca já chegou aqui no nosso Tocantins, né? E com isso, essa combinação de fumaça e Covid em alguns municípios pode acarretar diretamente uma bagunça na nossa rede hospitalar. E a gente já começa até a perceber isso, né?
pessoas podem ficar intoxicadas e lotar mais ainda os hospitais. E nisso elas podem até concorrer com as pessoas que já estão lá buscando esse serviço de saúde. O vírus, ele é invisível, né? Eu falo sempre isso, que esse Covid devia ter uma camadinha ao redor dele para a gente saber onde ele está, mas ele é invisível. E a queimada, a gente vê ela. A gente está vendo aí todo dia. Desde o mês passado, o nosso Tocantins já começou a reportar as queimadas. Em alguns lugares no Tocantins, a gente vê, até onde a gente não imagina, no caso de Mateiros, a gente está vendo queimadas. Ponte Alta, Pium, Formoso do Araguaia, e continuam por vários anos. É assim, uma intensidade de calor muito grande, e isso acontece todos os anos. E o que os infectologistas falam, né, diante dessa pandemia, né? O que pode acontecer? Bom, as doenças respiratórias tradicionais, elas podem não ser afetadas. Por quê? As pessoas que geralmente elas são alérgicas, elas já fazem um tratamento. Então, elas são alérgicas em que período do ano? De acordo com o que a gente verificou nos dados, tanto do DataSUS quanto na nossa fonte municipal, a gente verifica o seguinte: nos meses de dezembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, a gente tem um acréscimo no número de casos. E justamente são essas pessoas que elas já têm os problemas alérgicos já antigos, pré-existentes, né? Elas estão se tratando. Mas o que acontece no período das queimadas? Nós não visualizamos nada de anormal. Quer dizer, diante do Covid agora, o que pode acontecer? Essas pessoas, elas podem buscar o serviço de saúde, porque elas tiveram esse contato com a fumaça e correr o risco de pegar o Covid. Então, assim, o problema hoje não são nem as pessoas que já têm os problemas alérgicos, é justamente aquelas pessoas, os indivíduos saudáveis. Por quê? Esses indivíduos, ele menospreza a doença, não considera a queimada um risco, não usa máscara. Então, caso isso ocorra indiscriminadamente, as queimadas, a gente vai ter alguns problemas. E a gente sabe que para se estabelecer se realmente a pessoa veio a óbito ou teve algum problema por conta da queimada, a gente tem que saber que tipo de material particulado que está no ar. Luzi, já deu tempo. Já deu tempo? Já está um minutinho, um minuto. Então, pessoal, só para contextualizar no final, compartilhar. Eu vou colocar aqui mais o meu último slide aqui, sobre as queimadas em saúde. A gente sabe que tem poucos estudos publicados, né? A gente tem que verificar quais as condições ambientais da região, quais que são os tipos de queimada, como eu falei, qual é o tipo de material particulado que eu tenho aqui. Verificar quem são essas pessoas doentes, é o que já está doente ou são os saudáveis, né? E como eu mostrei para vocês, verifiquem aí, ó, junho e julho até novembro, a gente não teve nada significativo em relação ao que as queimadas podem. A gente sabe que as pessoas procuram mais as UPAs, né? E o que eu queria dizer, pessoal, é assim, que o Covid está aí. Nós tivemos um considerável aumento no número de casos em Palmas, né? Só nesse mês de julho agora, em função das praias, as pessoas acharem que não estamos tendo pandemia, nós já tivemos um aumento significativo no número de óbitos, que ele passou de 20 casos no início de junho para que nós tivemos até ontem, nós tivemos 50 óbitos. Então, assim, o alerta que eu deixo é para que todos não queimem, tenham atenção, em especial nesse mês agora, tá? E até o mês de novembro, o governo estadual, ele tem um decreto que proíbe as queimadas no Tocantins, inclusive aquelas que já foram até liberadas, né? Então, estão todas proibidas. E eu acho que é isso, e depois vocês podem fazer mais perguntas, é muito pouco tempo.
É muita coisa para a gente falar em 10 minutos, né? Mas, assim, a gente pode ir esclarecendo algumas coisas no decorrer das falas, tá bom? Muito bem, muito obrigada pela sua explanação, Lucy. Já temos algumas perguntas aqui no chat, mas antes eu gostaria de agradecer a presença do diretor de vigilância ambiental, Sérgio Luiz, o gerente de vigilância ambiental, Murilo, a Marcela, também trabalha lá no setor, as biólogas, Rayane, Renata, as meninas lá da ITSUS, Ana Paula, Ana Maria, e temos mais outros, né, participantes aí, né, o Caio, a Ana Osita, a Neila, enfim, temos praticamente, deixa eu dar uma olhada aqui, nós temos 31 pessoas participando, ok? Então, vamos lá para a primeira pergunta. Kleber, você pode falar um pouco sobre o Comitê Estadual do Fogo, suas ações e se tem sido efetivo e atuante a ação do comitê? Não. Posso estar falando sim, Adriane. O que nós vemos hoje é que o Comitê Estadual do Fogo, ele é uma ferramenta por meio de um gerenciamento. Na verdade, é um protocolo no qual está reunindo tanto entidades públicas como privadas em prol de práticas preventivas e ações reativas no combate, proteção e prevenção às queimadas. Tem sido muito efetivo. O que nós temos observado é que ao longo dos anos, não são somente as etapas nas quais se ajudam na formação das brigadas florestais. Nós também temos visto muito eles estarem atuando quanto à questão de orientação, questão do combate. Quantas vezes o pessoal do Preve Fogo também somou esforços junto com Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Exército Brasileiro por meio do 22º Batalhão. O que nós vemos hoje é que tem um estudo muito forte utilizando tanto a sala de monitoramento da Superintendência Estadual de Defesa Civil, como também essas práticas de ações reativas. Uma das etapas que eu tive a satisfação esse ano de, pessoalmente, estar contribuindo com a formação dos brigadistas florestais de Lagoa da Confusão. Nós temos observado uma preocupação maior das prefeituras. Eu acho que esse fato, eu dou crédito a esse fato do Covid, porque as pessoas já estavam esperando os problemas respiratórios que a Lucy e a Silene falaram tanto. Só que, somado a isso, nós temos essa questão do Covid. Então, passou-se a ter uma preocupação de nível interdisciplinar, tanto com a questão ambiental, das queimadas, queimas, incêndios florestais, quanto a questão de saúde pública, que, por sinal, é justamente a chamada dessa live. Então, primeiramente, né, está agradecendo essa pergunta do Murilo, e lembrar que, se não me engano, nós estamos chegando próximo a 40 entidades que compõem o Comitê Estadual do Fogo. E todas elas caminham de braços dados. Inclusive, queria aproveitar esse momento para mandar um abraço para o Tenente Coronel Elisvaldo Alves, Superintendente Estadual de Defesa Civil, que tem feito um trabalho de liderança muito bom e forte junto a esse Comitê do Fogo. Adriane, desculpa interromper, você está me ouvindo? O seu microfone está desligado, eu não... Tá, perdão. Eu percebi. Então, vamos lá. O que eu estava falando, que eu acho bem pertinente, é a ação do Comitê do Fogo. Porque todas as instituições, ela tem o seu checklist a ser cumprido, né? Então, assim, não adianta nada fazer o trabalho preventivo, né, do foco de queimada, sem saber de fato onde as pessoas estão adoecendo. E eu vejo esse espaço como estratégico, né, que a saúde, ela leva, como é que está a situação epidemiológica, como é que está o número de internações hospitalares, e que a Defesa Civil leve como é que está o controle, né, dos focos de queimada,
como é que está sendo a questão da convocação dos brigadistas. Então, assim, todas essas políticas públicas, elas têm que estarem alinhadas, junto com o órgão ambiental, Naturatins, como você me falou, é um número expressivo, né, de instituições que fazem parte. Então, eu acho, assim, uma grande sacada, uma grande estratégia, a iniciativa, né, da criação do Comitê do Fogo. Muito bem, então vamos lá. A próxima pergunta é sobre a Marcela Garcia pergunta o seguinte, meninas, o cenário da pandemia pode influenciar nas notificações dos problemas respiratórios causados pelas queimadas? Silene, você responde? Bom, eu posso falar e você complementar, pode ser? Ok. Bom, o que a gente vê, os sintomas das doenças respiratórias, Acima da fala da Murilo, Marcela. Localizou? como? Localizou a pergunta? Da Marcela. Isso. Uhum. Então, o que a gente tem observado nos dados, tanto de internação hospitalar quanto das unidades sentinela, é que a gente tem visto um aumento, né? O que a gente observa é um aumento no número de casos notificados de Covid, e com relação a essas informações, no setor saúde, as notificações na unidade sentinela, ela teve uma pequena redução, quanto no DataSUS, uma redução nesse período da pandemia. E aí, assim, é algo que a gente tem questionado e elaboramos um instrumento para monitorar as unidades sentinelas do Vigiar, porque para entender o que está acontecendo, né? Onde os esforços estão se consolidando, ou se há uma subnotificação com relação à unidade sentinela do Vigiar, porque a gente sabe que a queimada é um fator de risco para a saúde humana, mas o que está acontecendo com essas notificações das unidades sentinela do Vigiar? Então, assim, para isso a gente fez um instrumento para monitorar esses dados, e neste período da pandemia, o que a gente observa com relação aos dados do DataSUS é uma redução no número de internação de crianças e um aumento na população de idosos, né? Então, adultos a partir de 60 anos. E aí, assim, a gente tem essa preocupação porque tem uma sobrecarga nas unidades de saúde com relação à Covid, e essa preocupação, né? Tanto quanto a contaminação de outros pacientes, quanto também a própria condição, né, de atendimento a esses pacientes com Covid. E aí é o que a gente recomenda, né, é a prevenção, tanto com relação às queimadas, quanto também a Covid, né. Algo a acrescentar, Luzi? Então, em Palmas, a gente esteve observando, assim, que as crianças, elas são mais acometidas em relação às doenças respiratórias, né? Mas que os idosos, eles, óbvio, eles podem vir mais a óbito, né? De acordo com os dados lá, como a Silene falou, lá no DataSul, no período de 2015 a 2019, a taxa de internação hospitalar por doenças respiratórias no Tocantins foi de 4,25 para cada 1.000 habitantes, enquanto que aqui em Palmas, no mesmo período de 2015 a 2019, foi de 3,4. Então, assim, em Palmas, em 2019, foram registradas cerca de 960 internações de doenças pelo aparelho respiratório, né? 54% disso foi em crianças menores de 9 anos, 22% em adultos até 59 anos, e 24% em idosos acima de 60 anos, né? Dessas pessoas que foram internadas, 107 foram a óbitos, né? Que foram os idosos. Então, assim, a gente sabe que as crianças, elas são mais vulneráveis às doenças respiratórias, porém, nos idosos, os casos podem agravar devido às doenças pré-existentes, né? Ainda mais agora, nesse período de pandemia, né? É o que acontece. Tá certo. Então, vamos lá para a próxima pergunta. A Liana Barcelar
ela coloca assim: como temos uma escassez em estudos sobre as queimadas e os impactos na saúde humana no Tocantins, infelizmente, ainda temos muito que sofrer com as queimadas. Mas aí, logo em seguida, ela faz uma indagação. Vocês fazem alguma articulação com as universidades tocantinenses? Pois acredito que poderia contribuir muito com as atividades de extensão, pesquisa e estudo nessa temática. Acredito que os três podem responder. Alguma articulação com universidades? Kleber? Eu posso estar Kleber começa. Por gentileza. Ok. Ótimo. Liana, excelente abordagem sua, tanto que foi o que me tirou da cadeira do Corpo de Bombeiros e me colocou dentro da universidade. Meu foco de estudo hoje está numa tese dentro do programa de pós-graduação em Ciências do Ambiente, e nesse estudo de doutorado eu fiz exatamente isso, tentar compreender, mas por meio de um recorte. Então, com os dados de monitoramento da Superintendência de Proteção e Defesa Civil, descobri que, na série histórica, ao longo de mais de 12 anos, o município de Lagoa da Confusão é quem apresenta os maiores índices de focos de calor ativo, ou seja, é onde mais queima. Ali dentro, procurei pela Prefeitura, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e descobri um setor específico chamado Lagoa da Ilha. E o meu foco foi em cima de um estudo nesse setor. Por meio de um questionário previamente aprovado pelo Comitê de Ética e Pessoas da Universidade Federal do Tocantins, estou descobrindo os motivos que levam à queima. Por que se queima tanto? E realmente, como a gente já bem abordou aqui, como até imaginávamos, é a chamada queima de limpeza, ou queima de fundo de quintal. E nós descobrimos que muitas dessas pequenas queimas, ao longo da história nesse setor, foram responsáveis por grandes incêndios. O setor por si só tem vários pontos de material de carga e queima, como é bastante aberto, menos da metade das ruas são pavimentadas, e claro, a mata nativa, ela cerca como se fosse um capão, em 3 pontos que concentram e cercam o setor. Mas assim, como você bem falou, existe sim essa articulação. Eu acho que estando aqui eu sou até uma prova viva de que um órgão público deseja estar dentro da universidade para produzir conhecimento. E um conhecimento no qual hoje a gente se vincula como tido de qualidade, onde ele possa ser replicado, possa ser citado e devidamente referenciado. E como você bem explicou, essa parte da extensão, não somente a questão da pesquisa, a questão do estudo, a questão da publicização, mas a questão da extensão, hoje, ela é uma das maiores preocupações que eu vejo, principalmente dentro da Universidade Federal do Tocantins. Bom, quanto a Palmas a gente não tem, assim, com a universidade nós não temos, mas nós temos o programa de residência, em que a FESP de Palmas gerencia. Então, assim, sempre a gente está demandando alguns títulos para que esses alunos, essas pessoas que estão fazendo residência, desenvolvam pesquisas, né? E é isso. E só complementando a questão da FESP, né, que é a Fundação Escola de Saúde Pública, no município de Palmas, ela faz como se fosse convênios com as universidades, então, de uma forma, né, meio que indireta, existe sim essa articulação, só que é por meio da FESP, ela que faz essas articulações junto com as universidades. Sim. Silene. Com relação à Secretaria de Saúde, já teve alunos do curso que fizeram pesquisa exatamente com os dados das unidades sentinelas do Vigiar, né? No momento, a Adriane também trabalhava aqui, né? E eles fizeram um estudo com relação aos dados das unidades sentinelas do Vigiar. E a ideia é fortalecer mesmo essas parcerias também, né? Tanto das unidades sentinelas do Vigiar, com dados, informações de poluentes atmosféricos, quanto também das outras áreas que tem aqui na Vigilância em Saúde Ambiental. Exatamente, eu recordo a época que eu estava atuando na vigilância ambiental, a UFT, ela costumava chamar, né, os técnicos para ministrar palestra, para que o pessoal da academia soubesse o que de fato o serviço faz. Então, foi, assim, bem interessante essa estratégia, inclusive, se tiver algum participante que seja de alguma universidade, vocês também podem fazer essa provocação junto com os serviços, né,
trazer essa demanda também, porque é muito pertinente. Eu penso assim sempre que o serviço tem que andar aliado com a academia e vice-versa, é uma via de mão dupla, porque às vezes até o aluno ele fica assim pensando, eu vou fazer meu TCC, minha dissertação, minha tese sobre o quê? Né? Então, que tal fazer aí um tour nas instituições para levantar realmente qual é a necessidade do serviço, porque quem é do serviço não tem tempo para fazer pesquisa, e muitas vezes a gente fica, assim, impedido de avançar um pouco mais, porque necessita pesquisa, ok? Bom, a próxima pergunta é do Renilton, é o nosso biólogo aqui da Punasa, já trabalhou conosco, né, Silene, na vigilância ambiental. Ele quer saber o seguinte, quais são as principais fontes de informações atualizadas, boletins, dentre outros, sobre o tema discutido. E parabéns aos participantes. Eu entendi, ele colocou assim, de uma forma geral, boletins, não sei se ele está se referindo, é esse que a gente já colocou em relação às infecções respiratórias. Renilton, eu confesso que eu fiquei assim um pouco, não sei se os demais entenderam, tiveram alguma outra interpretação, porque está boletim de uma forma genérica. Sobre o tema é queimadas e a saúde, que já foi colocado, né? Sobre as queimadas, Adriane, eu até indico ao nosso colega, existe uma plataforma dentro do INPE, chamada Portal Queimadas. Qualquer pessoa pode entrar no Portal Queimadas e deixar o seu e-mail para fazer um cadastro. E diante desse cadastro, diariamente ele vai receber atualizações de quais focos das queimadas ele vai ter. Se ele deseja, por exemplo, saber quantas queimadas acontecem na América do Sul, no Brasil, quais estados do Brasil, qual é o bioma em específico, ele pode estar fazendo isso, e diariamente, inclusive, dependendo do que ele precisar, ele vai ter uma atualização com dados correlacionados, o que vem a ser, para mim, eu utilizo bastante. E fora isso, a gente tem sempre também, dependendo da demanda territorial, o próprio IBGE, que nos ajuda bastante, e ele também pode estar procurando, junto na Defesa Civil, tanto nacional quanto a estadual, um cadastro onde ele vai estar recebendo uma atualização da sala de monitoramento. Então, hoje, às vezes eu imagino que o que nos falta é ter um pouco de conhecimento de onde buscar. Mas esses dados nos são passados hoje de uma forma gratuita, diária, atualizada e com comparativos correlacionados. Achei bastante significativa a intervenção dele, e para todos que estão assistindo a nossa live, eu deixo esse contato. E para aqueles que tiverem dúvida de que forma entrar em contato com a Defesa Civil, o telefone é 199. Esses 3 números, 199. Basta ligar que a gente vai estar fazendo essa chamada, vai estar podendo incentivar de que forma acontecem os cadastros, e até mesmo no próprio site www.defesacivil.to.gov.br. Certo. As meninas querem complementar? O áudio, Silene, áudio. Com relação ao Vigiar, a gente tem boletins informativos e relatórios do Vigiar na página da Secretaria de Saúde. Fizemos um último, com dados da própria Unidade Sentinela, né, informações deste ano. Então, tem um boletim informativo da Diretoria de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador, além de informações da Unidade Sentinela, tem também das outras áreas. E esses boletins a gente deixa disponibilizado, né, na página da Secretaria de Saúde, também encaminhamos para as secretarias municipais. Então, eu falei sobre o instrumento de identificação de município de risco, a gente analisa essas informações e gera também um relatório a partir desses dados analisados, né, bem como das unidades sentinela, né, que a gente fala que é os dados mais a análise para gerar essas informações. Então, a gente tem isso disponível na página da saúde. Certo. A próxima pergunta é da bióloga Renata, lá da Tobio. Ela fala assim, o prejuízo das queimadas são incalculáveis. Então, como tentar reduzir essa prática? Acho que pode ser você, né, Kleber? Pode sim, que bom. Renata, a única maneira que nós já verificamos hoje para reduzir não apenas os custos, porque ele acaba sendo uma etapa que a gente consegue se mensurar muito pelo o que nós gastamos na etapa de reconstrução. E como nós no Tocantins temos apenas, dentro do 139, temos somente um município que hoje, para quem não sabe, é o nosso município resiliente, que é Talismã, que por sinal, mando até um abraço para o nosso querido pastorzinho, que é ele quem forma aquelas brigadas florestais. Hoje,
Talismã é o único município resiliente no Tocantins. No último levantamento, nós tivemos 19 municípios resilientes no Brasil, 18 do Rio de Janeiro e 1 do Tocantins. E justamente Talismã foi considerado como município que consegue se reerguer por forças próprias, diante de qualquer desastre. E o que nós vamos já estar falando? É a prevenção. No ano de 2005, a Organização Mundial de Saúde ela colocou que em demandas de incêndios florestais e desastres, cada dólar que era gasto na reconstrução equivaleria a uma economia de 7 dólares se houvesse um desenvolvimento na prevenção. A demanda é que a prevenção acaba sendo uma atitude que a gente não observa muito. Porém, quando a gente envolve os incêndios florestais, ela é visível. Ela é visível por meio de queima controlada, ela é visível no momento do aceiro, ela é visível no momento de uma formação de uma brigada florestal, ela é visível no momento onde se aproveita um semestre ecológico, que a prefeitura consegue um repasse significativo de recursos. Então, nós temos práticas preventivas de altíssima qualidade hoje voltadas à demanda envolvendo proteção e prevenção contra queimas, queimadas e incêndios florestais. Vale a pena investirmos nisso. Exatamente. E aí, a Liana Bacelar, ainda ela coloca, quem sabe, ela está lançando aqui um desafio para todos, né? Quem sabe nós articulamos a organização de um banco de estudos tocantinense nessa temática, ou até um evento na modalidade à distância, como nesta live, por exemplo. Então, bem pertinente, né? Porque ela colocou, é possível, tá, Liana? Então, você já está tendo o contato, né, das pessoas estratégicas, e a gente com certeza pode estar articulando aí junto com a Escola Técnica do Sul, junto com a Associação dos Biólogos, que promove, né, esses eventos também, o CRBio também, e é algo a se anotar para como encaminhamento da nossa live. Bom, pessoal, gostaria de saber se mais alguém tem alguma dúvida. Estou observando aqui no chat, essa era a última colocação. Gostaria de saber também entre vocês, debatedores, se tem alguma dúvida. Kleber quer perguntar alguma coisa para as meninas? Meninas, querem perguntar alguma coisa para o Kleber? Para que a gente já possa fazer as considerações finais. Adriane, da minha parte mesmo, só agradecer essa oportunidade. Muitíssimo obrigado pelo convite. Silene, Luzi, qualquer demanda que tiver ao nosso alcance, estou à disposição no Corpo de Bombeiros. Lá é onde eu desenvolvo o meu trabalho, onde eu busco o subsídio dessas pesquisas, no qual a gente tenta compreender cada dia que passa essa grande ciência que são as queimadas. Estou à disposição para aqueles que precisarem. Meu e-mail é Kleber, com C, Borges, com 2 S, @yahoo.com.br. E nessas demandas a mais, só mesmo aproveitar, Adriane, que eu não posso deixar de agradecer a toda a equipe do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Ambiente da Universidade Federal do Tocantins. Um abraço ao meu orientador Denival, a nossa coordenadora, a professora Keren Lagares, professor Heber, muito obrigado por todo o suporte, o doutor Victor Tagliacolo também, sempre nos ajudando diante dessas pesquisas. Doutora Marina, você que está nos dando oportunidade aí na sua grandiosa disciplina, que todos os nossos colegas venham a estar aproveitando e degustando um pouco mais desses conhecimentos. Meu muito obrigado. Eu que agradeço. Luzi, considerações finais? Eu também agradeço, né, a participação nesse evento. Eu queria compartilhar o slide aqui, vocês estão vendo? Ainda não. Não apareceu? Ah, meu Deus, eu não sei. Então, o meu slide, eu não consegui, deixa eu ver aqui se eu consigo ir. Apareceu? Sim, agora sim. Então, a mensagem que eu queria deixar era essa aqui. Nós estamos vendo uma imagem aqui de Palmas, nossa cidade maravilhosa, né? Então, assim, a pergunta é essa: eu posso escolher o ar que eu respiro? Eu quero um ar com fumaça ou sem fumaça? Vejam que a nossa cidade é muito linda, nos arredores a gente pode contemplar a natureza, ver os nossos ipês floridos, as nossas plantas de época, de estação, o cajuí, o buriti, né, todas essas outras plantas. E, assim, o que eu queria deixar de mensagem é um artigo da Constituição Federal que ele fala assim:
todos tenham direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para presentes e futuras gerações. Então, observem que o dever não é só do poder público, o dever de não ter queimadas também é da coletividade, né? Então, cabe a nós não queimar, tá, gente? Então, é isso que a gente espera, que a população se sensibilize ao nosso pedido, né? Que não queime nesse período de baixa umidade do ar, de temperaturas elevadas, e esse aumento do número de casos de Covid, que, como eu falei, a gente não sabe se o nosso pico já chegou, se vai chegar, como que vai ser. De qualquer forma, não cause incêndios, pois a queimada é crime, evite os problemas respiratórios e o avanço da Covid, tá? E é isso. Ok, obrigada. Silene? Eu também quero agradecer o convite, agradecer aos meus colegas de trabalho, a Marcela, o Éder, a Ohana, e os chefes também aqui, o Sérgio Luiz, o Murilo, pelo apoio. Agradecer a você, a Adriane, ao Kleber, a Luzi, e colocar à disposição. Nosso e-mail aqui na área técnica é o vigipec.to@gmail.com, e estamos à disposição. Tá certo. Bom, pessoal, então, já encerrando a nossa live, eu acredito que nós demos o nosso recado, a ideia não é delongar, certo? Então, por isso nós fizemos esse roteiro, para ser o mais dinâmico, objetivo possível. O assunto, ele é bem provocativo, exigiria mais tempo, né? Mas, enfim, em outras oportunidades, nós podemos trazer maiores detalhes sobre essas grandes áreas, né, que nós trouxemos hoje. E fazer um apelo para que cada um de vocês que nos assistiu até esse momento possa replicar essa informação no seu ambiente de trabalho, no seu próprio lar, com a sua família, com seus amigos, né, de colocar que a situação, ela requer a maior vigilância possível, porque a situação, nós estamos acompanhando em relação ao Covid, está crítico, os nossas unidades hospitalares, vocês podem verificar, né, que a taxa hospitalar, ela está bem expressiva, então, é com muito, assim, receio que a gente aguarda, né, essa chegada aí de mês de setembro, com o maior número de foco de queimada, e porque sintomas respiratórios, dependendo da gravidade, é necessária a internação, e vocês, bem como a Luz colocou, e essa internação não é de um dia, 2 dias, é de 4, 5, e a do Covid, que é bem maior, então, assim, são pessoas que vão entrar e vão demorar a sair, e que, então, assim, que cada um possa fazer essa reflexão e que coloque em ação o que foi colocado aqui, porque o legal é isso, né? Quando você participa de alguma discussão, se absorve alguma coisa, você possa replicar, você possa compartilhar com as demais pessoas, tá certo? Então, muito obrigada, mais uma vez, o Conselho Regional de Biologia, junto com a Tubio, agradece a parceria da ETSUS, a ETSUS, ela tem feito um excelente trabalho, é um programa que eles têm lá de estar organizando essas lives, trazendo assuntos bem interessantes. Eu convido que todos, né, que ainda não tenham se inscrito, faça a inscrição aí no canal do YouTube da ETSUS. Vamos promover essa instituição, é uma escola técnica do SUS, tá? O papel dela é importantíssimo, pessoal, ela qualifica os trabalhadores da área da saúde. Olha que legal. Não é só terminar a graduação e ficar lá parado, não. Ela dá uma continuidade, trazendo assuntos bem relevantes, tá bom? Então, muito obrigada, agradeço de coração a Silene, a Luzi, ao Kleber, por ter topado esse desafio. E eu acredito que nós fizemos a nossa encomenda com a maior tranquilidade e fomos, assim, bem assertivos nas discussões, tá certo? Muito obrigada, fico com Deus, se protejam, fiquem em casa, ok? Um abraço. Obrigada. Tchau, tchau.